A palavra Páscoa, Pessa, de origem hebraica, significa passagem. Ela é o símbolo da passagem de libertação do povo hebreu. Páscoa, para todos nós, representa um momento de reflexão. Neste sentido, com o coração embalado pela esperança, decidi recontar uma significativa história de amor e de fé. Vivemos novamente tempos marcados por guerras e um incrível número de desafios. E a história de um menino que seguiu caminhando sozinho no meio da guerra, porque sua mãe não podia acompanhá-lo, pois ela precisava ficar na cidade que estava sendo atacada pelas tropas russas para cuidar e proteger de sua mãe doente, me fez lembrar a história de uma outra mãe. Sua história também ficou muito viva em minha memória. Estas duas mães tiveram em comum a certeza de que Deus estaria acompanhando seus filhos nesta solitária jornada. Elas os entregaram com confiança e eles foram embalados pela sua fé e a esperança de liberdade. Certamente a maioria de nós já conhece essa história. O autor dela, sem dúvida alguma, é um autor genial. Como essa história é muito antiga, as falas dos personagens foram narradas baseadas em minha imaginação e empatia com os personagens. Outras foram retiradas dos textos sagrados. Conto com a sua paciência e compreensão neste esforço ao recontar esta belíssima história. Por muitos e muitos anos, esta história foi contada de mãe para filho, de geração em geração. Ela começa assim. Foi durante um grande período de seca que os filhos de Israel foram com Jacó, o seu pai, para as terras do Egito. Um dos filhos de Jacó, José, havia se tornado o grande governador de todas as terras do Egito. Acima dele havia apenas o faraó. José, através de sua grande fé e devoção ao seu Deus, havia livrado todo o povo egípcio da fome, pois a seca se abateu sobre as terras do grande delta do Egito por 7 anos. Os filhos de Israel passaram a viver lá, cresceram e ampliaram sua descendência. Suas 12 pequenas tribos, que eram formadas por apenas 70 almas, agora eram uma grande e numerosa descendência. Com o passar do tempo, José, filho de Jacó, que havia salvo todo o Egito da seca, foi esquecido. Surgiu então um novo imperador do Egito, que não conhecia os grandes feitos do poderoso Deus de José, o Eu Sou o que Sou. Agora, como eram em grande número, os filhos de Israel, juntamente com outros povos desta região, se tornaram as mãos e os braços daquele poderoso Império Egípcio.
O faraó, então, temendo perder o seu poder, falava assim: Vejam, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Temos que agir contra eles. Caso contrário, continuarão a crescer e, se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e deixarão nosso país. Chefes de trabalho, ordeno-lhes que os forcem a trabalhos pesados. Assim os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Assim os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Tornaram sua vida amarga com a pesada tarefa de fabricar argamassa de argila e tijolos e com toda forma de escravidão no campo. Depois de todas as tentativas de impedir que os filhos de Israel se multiplicassem, por fim, o faraó ordenou a todo o seu povo: Vocês devem jogar no rio Nilo todo menino recém-nascido dos hebreus. Deixem apenas as meninas. Naquela época, uma mulher hebreia da casa de Levi, de nome Joquebede, deu à luz um menino. Ao ver que ele era muito bonito, o manteve escondido por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro e o revestiu de betume e piche. Depois colocou o menino nele e pôs o cesto entre os juncos na margem do Nilo. Ao entregar seu filho nas águas do Nilo, ela cantou a seguinte oração: Adonai, Tu és nosso Pai e Mãe divinos. Entrego a Ti nosso filho tão amado. Confio em Tua eterna e infinita bondade. Agradeço, pois sei que nestas águas que Tu mesmo criaste, está tuas mãos sagradas. Nessas mãos sagradas entrego teu filho. Sei que nelas embalarás e guiarás suavemente teu filho amado.
Suas mãos amorosas nunca deixarão de nos guiar. Guiarão agora e todo sempre. A menina Miriam, ao ver sua mãe Joquebede colocar o cesto com o menino no leito do rio, decidiu que iria acompanhá-lo aonde quer que ele fosse. Iria protegê-lo dos perigos do Nilo. Foi assim que, também em prece ao Criador e com o seu coração aos pulos, acompanhou de perto o flutuar do cestinho onde estava o menino. Aconteceu então que a filha do faraó desceu para se banhar no Nilo, enquanto suas criadas estavam andando à margem do rio. Ela viu então o cesto no meio dos juncos e imediatamente enviou sua escrava para apanhá-lo. Quando ela o abriu, viu o menino e ele estava chorando. Imediatamente se encantou com o menino, que era muito belo. Teve muita pena dele e disse: "Este é um dos meninos hebreus." Então, Miriam, que ouviu tudo porque estava ali bem perto, surgiu e falou à princesa: "A senhora quer que eu chame uma ama hebreia para que ela o amamente para a senhora?" A princesa disse: "Vá, depressa, e me traga rápido esta ama." A menina foi imediatamente e contou tudo à sua mãe Joquebede, que assim que soube se apresentou à princesa. A filha do faraó, ao ver Joquebede, disse-lhe então: "Vá, leve este menino com você e o amamente para mim. Eu lhe pagarei." Então a mulher, com grande alegria e gratidão no coração, levou seu menino para casa e o amamentou. Quando seu menino cresceu, ela o levou para a princesa e ele se tornou um filho para ela. Ela o chamou de Moisés, que significa salvo das águas. Assim, Moisés se tornou um príncipe no Egito.